Ó, foi. Boa noite, bom dia, boa tarde, você que está nos ouvindo agora. Seja bem-vindo de volta ao Código 007. Aqui a gente extrai os códigos mais preciosos da vida, porque estamos extraindo diretamente da fonte. A sala está muito cheia, muito linda hoje. Estamos ao vivo para toda a rede mundial de computadores com Andressa Salgado, Ângela Vieira, Val diretamente da Itália, Bruno que está com um nome diferente ali, mas ele é o nosso correspondente de Londres, BBC Internacional. Williams, @ Povo Lindo de Sucesso. A secretária mais charmosa aqui da sala do Zoom, que é Luísa Leipner. Alex Ranger está aí, Ado Melo, meu brother, e Angela Rosa, comandando aqui a nossa sala de hoje. Temos uma novidade mais do que especial hoje, e ela, Angela Rosa, vai contar pra gente. Presta atenção no que vem hoje por aí. Hoje nós vamos ter um tempo especial demais, com uma pessoa especial demais que vai trazer uma ceia para a gente. Tem um lugar aqui atrás de mim, eu não sei se vocês reconhecem esse lugar, mas esse lugar é conhecido como cenáculo da última ceia. Esse lugar é em Jerusalém. Olha, estou em Jerusalém. Eu fui, eu viajei. Quem disse que a gente não pode viajar? Então, nós podemos sim viajar. Estamos aqui em Jerusalém, direto para ter a nossa última ceia, né, a Santa Ceia, que para a gente foi só um memorial, mas que aguardamos ansiosamente comê-la de novo com o nosso Senhor. Isso é precioso demais. E agora nós vamos ter o nosso tempo de oração, a nossa lista está grande. Gente, a sala está linda, eu estou tão feliz de ver essa sala toda cheia. Realmente está linda hoje a sala, sempre está, mas hoje está mais cheia. Isso é bom demais. Está faltando você aqui, está faltando você entrar lá no nosso Instagram, cair para dentro do Telegram e vir aqui para estar conosco, porque é muito bom estar aqui, porque você não sabe o que já rolou nos bastidores antes, que rola sempre depois. Então aqui é um tempo muito especial. E vamos para a nossa oração. Eu vou fazer uma oração pedindo, depois o Bruno, se quiser orar, fica à vontade. Vou orar aqui para começarmos. Temos uma lista grande e já temos muitas respostas de oração. Isso é muito bom. Podemos ser assim, testemunhar do que o Senhor tem feito através das nossas orações. Temos tido testemunhos, porque o poder não está em nós, mas no nome daquele de quem oramos, que é o nome de Jesus que carregamos. Então, vamos. Papai querido, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio que temos de estar aqui reunidos como aqueles que creem no Senhor, Pai, como um só corpo, porque quando nós falamos de sentar à mesa, sentar para termos a ceia ou sentarmos à mesa junto, é sinal de intimidade, principalmente intimidade com o Senhor. Sabemos que o Senhor instituiu tudo isso porque o Senhor sempre quis intimidade conosco, desde o início. O Senhor criou o homem para ter relacionamento com o Senhor, mas cada vez mais o homem se distanciou de ti, mas o Senhor providenciou esse caminho lindo que é Jesus. Pai, nós te louvamos porque podemos ter acesso livre ao Senhor hoje, através do nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigada por cada um que aqui está. Obrigada por podermos ter esse grupo para estudar, extrair os códigos da tua palavra. Aqui o Senhor se revela, se faz tão presente. Senhor, é como se realmente estivéssemos reunidos na mesma casa, no mesmo lugar, porque sabemos que no espiritual não tem distância. Te louvo por cada um, Senhor, te louvo por esse grupo, esse código 007, por cada um, Pai, porque o Senhor tem feito grandes coisas aqui. Senhor, nós também convidamos o Espírito Santo. Espírito Santo, és bem-vindo nas nossas vidas, és bem-vindo nesse lugar. Que o Senhor esteja falando a cada coração, trazendo a revelação do Senhor, do alto, abençoando aquele que vai ouvir essa mensagem, que o Espírito Santo também envolva e traga entendimento da tua palavra. Entregamos essa lista ao Senhor, Pai, mas entregamos ela já gratos, porque sabemos que o Senhor nos ouve. Como Jesus sempre orou, já te dando graças, porque o Senhor nos ouve.
Nós te damos graça porque o Senhor tem ouvido cada pedido, cada oração, Senhor. O Senhor tem visitado cada lar. Te pedimos que o Senhor envie os teus anjos para que realmente abra os caminhos, para que os pedidos cheguem até cada um deles, ó Deus, as respostas cheguem no tempo do Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor tem feito infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E podemos nos já chegar a Ti com tanta confiança, com tanta liberdade, porque és o nosso Pai. É isso que o livro de João revela, é isso que Jesus nos revela, o Pai tão próximo. Nós nos alegramos de poder partilharmos como irmãos, Senhor, desse Pai maravilhoso. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. 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 Hoje nós vamos ter o nosso amigo e irmão Bruno, direto do BBC. Do BBC, o reverendo de plantão. O reverendo de plantão. Cadê tem mais um, né? Olha que lindo! A mesa com uva e tudo. Tá faltando o pastor também, né? Nós temos um pastor e um reverendo, somos privilegiados. Cadê o pastor? Cadê o Julimar? Cadê o Julimar? Julimar sumiu, né? Calma aí que eu vou mandar um zap. Ele falou que... Não vamos nos estender, né? Vamos a mesa está posta. Quem está aqui é convidado a cear, né? E o texto que eu escolhi hoje, talvez... Acho que você tem que mutar um aqui, não cara, tá porque mutando, tá com um né? eco. Show. Tá com um eco bravo aí. Um efeito muito louco, hein? Agora melhorou? Sonoplasta. Agora tá lindo. Muito obrigado. Sentindo falta da YouTube Bia. agradece. Bia, cadê você? O negócio é o seguinte, vamos então, né? Há uns anos atrás, eu li esse texto quando eu participei, né, como diz, lá em Barbacena, um reverendo chamado Leandro também, Leandro Werneck. Ele leu esse texto e isso me marcou na época da ceia. É muito incomum e eu gostaria de compartilhar com vocês, que está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, do versículo 13 ao 35. É um texto muito conhecido, que diz assim: no caminho de Emaús. E eu gostaria de recolocar esse nome como O Sonho Não Acabou. E diz assim: neste mesmo dia iam para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 70 estádios, aproximadamente 11 quilômetros. Iam falando entre si e de tudo o que havia sucedido, ou seja, discutiam o evangelho de Cristo, nenhum bate-papo de ping-pong, como nós fazemos aqui. Indo eles falando entre si, fazendo perguntas uns aos outros, preste bem atenção agora, o próprio Jesus lhe aproximou e ia com eles. Mas de olhos deles que estavam fechados, de sorte que não o conheceram, ou seja, a tristeza da morte de Cristo, do sonho ter terminado, faziam com que eles não enxergassem a Jesus como o próprio. Então Jesus perguntou-lhes: que palavras são estas que caminhando trocai entre vós? Eles, de uma maneira talvez ríspidas, responderam: és o único peregrino que não conhece o que vem acontecendo em Jerusalém nesses dias? Então ele perguntou novamente: quais? Responderam-se eles: as que disseram a respeito de Jesus de Nazaré, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E com os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram
a ser condenado à morte e o crucificaram. De novo, nosso sonho acabou. Jesus foi entregue, morto e sepultado. Ora, nós estávamos que fosse ele quem redimisse a Israel, mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam, foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos que estavam a estar vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas eles não viram. Então Jesus lhes disse: honestos e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, a todos os profetas, explicou-lhe o que achava em todas as Escrituras. Jesus expôs as Escrituras de forma clara e concisa para que aqueles homens então percebessem que tudo isso seria necessário. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez como que ia mais longe. Porém, aqueles homens os constrangeram, dizendo: fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, o partiu e lhes deu. Abriram-se os olhos e começaram, mas eles desapareceu diante deles. Disseram um para os outros: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava, quando abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e contaram reunidos os 11 e os que estavam com ele, os quais diziam: ressurgiu verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simeão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e continuam o Senhor quando ele partiu o pão. Graças ao Pai, nós te damos por podermos ler a tua palavra, ler desse pão que nos alimenta. E hoje, como um memorial a ti, ó Pai, podemos então perceber quão grande o nosso sonho talvez termina aos nossos olhos quando a tristeza toma conta, quando a inércia não traz a capacidade de vermos o Senhor nas mais pequenas coisas do dia a dia. Ó Deus querido, dá-nos entendimento para que possamos realmente entender este memorial, entender a tua palavra, entender o teu amor, entender o teu sacrifício. Que nós possamos, ó Pai, nos espiarmos de maneira coerente à tua palavra, para que não sejamos julgados pelo cálice, nem pelo corpo, nem pela ira, mas que nós possamos entrarmos diante de ti limpos como o cordeiro que foi sacrificado, para que nós pudéssemos ter esse acesso. Essa é a nossa oração. Nos abençoa hoje e sempre. Amém. 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 Essa passagem, para mim, ela me marca por dois motivos. Jesus, ele fala: onde estiver um ou dois ou três, dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. E
Sem dúvida alguma, essa é a testificação de que onde estiver 2 ou mais em nome dele, ele estará. Pois a caminho de Emaús conta a história que iam 2 discípulos, não os discípulos originais, mas discípulos que foram se angariados ao longo da trajetória de Cristo, e eles creram em Cristo como Salvador, como Messias de Israel, o homem que iria então remir e regir Israel com autoridade e poder. E no meio do caminho, talvez seja aqui igual nós no 007, nós discutimos a palavra de Deus, nós falamos de Deus, querendo entender as Escrituras de uma maneira concisa, correta, coerente. Mas talvez a gente não tenha o entendimento necessário para que possamos então abrir os nossos olhos da fé e ver que Jesus está em nosso meio. Assim aconteceu com aqueles homens que iam a caminho de Emaús, dizendo: meu sonho agora acabou. Jesus morreu, já fazem 3 dias e nada aconteceu. O próprio Jesus vem ter com eles no caminho. E às vezes o Jesus vem ter conosco aqui no 007. Quando nós estudamos a Bíblia, quando nós queremos nos alimentar desse pão, desse maná que vem do céu, que é a palavra de Deus para nós. Mas talvez nós estamos com os nossos olhos fechados, tristes, porque o ser humano ele carrega tristezas insondáveis. Assim como o Salmo 139 diz, né, o Senhor, tu me sondas, sabe o meu levantar, o meu caminhar. Isso nada mais, nada menos significa que o ser humano passa por condições físicas, espirituais, onde às vezes é necessário um balanço para acordar, onde nós possamos então abrir os nossos olhos e ver que Jesus está aqui conosco, caminhando lado a lado, expondo as escrituras dele, para que nós possamos entender, assim como ali em Emaús. E como marco aqui para nós do 007, né, a primeira ceia que realizamos, sem dúvida alguma é uma caminhada que fazemos, e nessa caminhada nós às vezes encontramos amigos, colegas, irmãos, companheiros, nós encontramos o próximo, que às vezes está com os olhos fechados devido às adversidades desse mundo, não entendendo, não compreendendo a palavra na coerência cristã, sem esses dogmas religiosos que às vezes nos atam fardos pesados que não podemos carregar. E Jesus mostra aqui tudo isso diferente nesse caminho, expondo a Escritura num bate-papo descontraído com aqueles homens, no qual não os conheceram de imediato. Não os conheceram de imediato. Essa é a palavra da noite. Mas em um ato imemorial, antes mesmo da morte de Cristo, que foi a ceia onde precedeu todo esse acontecimento da morte, Jesus o repete, depois de ressurreto, com apenas 2 discípulos, com esses 2 homens. Onde, no início eu disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei.
E aqui é a prova disso, onde Jesus, com aqueles dois homens no caminho, aqueles dois homens também invadidos de um espírito de hospitalidade, convidaram a Jesus, os constrangeram. Não, não vai à noite, já é tarde, não tá, a lua não está cheia. Dificilmente você vai poder caminhar nessa escuridão. Venha e ceie conosco, coma conosco. Que era uma característica do povo cristão. Constranger alguém para cear. Isso significava que eles gostaram daquela pessoa. Queriam ter intimidade com aquela pessoa. Eu creio que no fundo, mesmo Jesus expondo as escrituras para aqueles dois homens e eles não o conhecendo, o coração deles de alguma forma assim, esse camarada me conhece. Mas o meu espírito e minha alma dizem, eu nem sei quem ele é. E o texto relata que então Jesus entrou e ceiou com eles. E nessa noite de ceia, nada mais propício do que fazer a mesma coisa que Jesus fez naquela noite. Ele entrou e ceiou. E tendo pego o pão, o partiu e o deu graças. Foram então, naquele momento, onde aqueles dois homens, então, sim, reconheceram que Jesus havia ressuscitado, que havia estado com eles, apenas dois, eu quero reforçar, e ceiou com aqueles homens, depois diz, ressurreto. Eu acho que a primeira ceia, depois de Cristo ressurreto, foi com esses dois homens, pelo relato, e pela ênfase de dizer que Jesus disse, onde estiver dois ou mais, ali eu estarei. No texto não fala que tinha 3, 4, 5, 6, mas fala que era 2. E Jesus se fez presente com aqueles 2, ceando, partindo o pão, repartindo, comendo, bebendo do vinho, do cálice da nova aliança com aqueles 2 homens. E numa fração de segundos, quando aquele homem viu o ato memorial de Cristo em partindo o pão, vos reconheceram, dizendo, Cristo vive. E nesse momento eu quero propor a vocês que nós somos aqui em 12, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, um pouquinho mais. Nós não estamos em 2, mas nós estamos 12, 13 pessoas. Tem 12. Sem Tem 12? Tem 12 porque você e o Alex estão. Ah, é que eu Então tô são com double, 12. né? Olha que número 12. profético. Como As ontem, 12 né? tribos de Israel, tá vendo? Ontem também, não 12 foi? tribos representadas. E hoje, com esse marco aqui, né, de celebrarmos a ceia entre nós, é celebrarmos a ressurreição de Cristo em nós mesmos. Sabermos que Cristo vive na figura em nós. Nós somos partes em Cristo porque Ele nos amou, Ele se doou para conosco. É como se fosse um processo de osmose, onde adquirimos as características de Cristo e a replicamos numa condição celular, para que as pessoas então vejam que Cristo realmente vive, é ressurreto
e se faz presente com aqueles que realmente o buscam e discutem sobre ele. Amém. Né? E é isso que nós fazemos aqui no 007. Esse intuito é para que nós possamos sermos não grandes, mas que nós possamos ser sábios como Cristo foi, em discutir, em expor as Escrituras, tanto do Novo quanto do Velho Testamento. Naquela época era mais o Velho Testamento, ele era o Novo Testamento em si. E os discípulos, então, os escreveram aí para que nós pudéssemos, então, hoje, né, sermos mais sábios, alinhados, esquadrinhados, sondados pela palavra de Deus, no intuito de termos memorial e herança com Cristo Jesus. Né? Então, hoje nós propomos a vocês que, se você tem o seu pão, o seu vinho, que você olhe para isso como o pão que caiu do céu e que alimenta o seu corpo, o vinho no sentido de ser o cálice do sangue do Senhor, onde através dele e sobre ele seja o cálice da nova aliança, que nós possamos então ter essa percepção de que o corpo de Cristo não é apenas um pedaço, mas o corpo de Cristo somos nós, Amém. que dividimos o pão da vida, que é a palavra de Deus. E quando nós falamos do sangue, uma coisa me veio à cabeça, quando a gente corta as mãos, dá um corte pequeno, as mulheres que fazem cutícula, né? Acho que chama cutícula, esse troço que fica na sangra, e você vai e coloca o dedo na boca e você consegue sentir o gosto ruim, o gosto estranho que às vezes o sangue representa. E Deus fala para que nós bebamos esse sangue, para que nós possamos sentir a dor e a amargura que foi o cálice que Cristo, que Deus deu para com Cristo bebesse, para que nós pudéssemos ter acesso à salvação. No início, quando eu orei, eu disse lá que seria necessário que o homem se examine nesse momento, né? Antes dessa precedência da ceia, um pouquinho antes da última ceia de Cristo, ele praticamente exortou um dos seus discípulos que não participasse daquela ceia com ele, porque ele faria algo. E não estava de completo corpo e alma e espíritos voltados em Cristo Jesus. Se encontrava sujo, digamos assim, em pecado. Nós que estamos aqui, eu convido a vocês também se auto-examinarem, a se auto-conhecer no sentido de para que não tenha a ira do corpo sobre vocês, sobre mim, no sentido de compartilhar a ceia do Senhor, né? A ceia, a mesa está posta. Todos que se autoexaminarem e pedirem perdão de seus pecados, trazendo à memória que este é o corpo de Cristo que foi dado, massacrado, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje
discutindo, falando da palavra de Deus, né? E praticamente é isso, trazer a memória de Cristo nesse sentido que possamos compartilhar do pão, beber do cálice, nesse memorial que Cristo instituiu para que você e eu fôssemos lembrados de que Cristo vive, assim como aqueles dois homens no caminho de Emaús, onde achavam que o sonho deles haviam terminado, onde o Messias havia apenas morrido, sido sentenciado. Mas relata novamente quando Jesus partiu o pão, ele vos abriram os olhos e conheceram, viram que eram Jesus. Aleluia. E hoje eu convido você a também partir esse pão. Se você não está muito ciente de quem é Jesus, ou que nunca viu Jesus, ou está sobre um jugo de uma sentença onde o ser humano lhe colocou e imputou, você talvez recebeu uma notícia que está com um câncer, com qualquer doença que for terminal. Jesus fala para você aqui agora, vem cear. Abra os seus olhos ao partir do pão e veja que eu vivo em ti. É isso que quer dizer esse texto. O seu sonho não acabou. Basta que você confesse os seus pecados e parta o pão e me reconheça. Na essência do ser, na essência do amor, do mesmo amor no qual eu morri na cruz por você e por mim. Amém. Essa é a mensagem e espero que esteja sendo marcada aqui para nós, nessa caminhada de leitura, de estudo e hoje com a ceia. E eu convido você a pegar o seu pão, o seu vinho, estender, eu vou mudar aqui para o outro computador, ficar mais alto. Você, né, o pão, o vinho, eu fiz um pequeno decorebus aqui, né? E aqui, nesse prato, está representado o corpo de Cristo, onde temos a cálice da nova aliança, essa aliança que me dá o direito, te dá o direito de estarmos juntos na caminhada com Cristo, assim como aqueles dois colegas que então caminharam ali para Emaús. Conta o texto no final que eles, quando abriram os olhos e viram Jesus, eles voltaram correndo a Jerusalém. Mesmo sendo noite, mesmo tendo tropeços no caminho, mesmo tendo pedra, eles falaram, Jesus vive. Aleluia. E verdadeiramente vive, porque ele ceiou comigo hoje. E hoje, nessa ceia que estamos tomando, realmente nós podemos testificar que Jesus realmente vive, vive entre nós aqui. Então eu convido você que parta o seu pão, né? Bem-aventurado é o nosso Deus que nos brota o pão da terra.
Tomai todos e comei desse pão, porque esse é o corpo de Cristo. De mesmo modo, tomamos o cálice. Esse cálice é imputado o sangue de Cristo, o sangue da nova aliança, que derramaram por vós, por mim. Tomamos o vinho. Que possa nos lembrar que esse dia é o dia que o Senhor, o próprio Deus, o próprio Jesus, partiu o pão, compartilhou, deu graças, bebeu do cálice do próprio vinho, o sangue que emergiu na cruz, para que eu e você pudéssemos ter a graça de então vermos a Cristo. Aleluia. Assim como aqueles 2 discípulos que caminharam com Jesus no então chamado caminho de Emaús. Carinhosamente eu diria, o sonho apenas começou e não terminou. Talvez os seus olhos estejam fechados, mas quando partimos o pão, então os abrimos e conseguimos ver Cristo junto conosco, porque onde estiver 2 ou mais reunidos no nome dele, ali ele estará. Aleluia. Assim como esteve com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Amém. Amém. Aleluia, que lindo. Cristo vive, Cristo. literalmente, em mim e em você, que acabamos de compartilhar dessa mesa, dessa ceia, desse maná celestial. Convido você que nos assiste em qualquer plataforma. Hoje eu estou meio perdido, não sei se olho para cá ou se olho para lá. Né? A também fazer isso. Parta o pão, beba do cálice do Senhor. Pois se você encontra aqui com os olhos fechados, não conseguindo ver Jesus, achando que o seu sonho acabou, faça isso, então tu verás. Não a mim, mas verás a Jesus, Cristo Senhor, na sua vida, através do amor infinito de Cristo Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Gente, que poderoso. É um marco para a gente, né? Um marco para o código, nossa primeira ceia. E que lindo, eu nunca tinha visto uma ceia sendo celebrada nesse texto. E que poderoso ver que foi a primeira ceia. Essa foi a primeira ceia de Jesus, né? Pós-ressurreição. Ele fez uma com os discípulos antes da morte e depois fez essa. Eu até tinha separado uma imagem aqui de antes, porque essa foi antes, né?
Por isso que eu te perguntei a respeito se você queria tradicional Isso. ou se eu poderia trazer algo do Foi meu cotidiano. maravilhoso, foi maravilhoso. E esse era o lugar que Jesus mais gostava de ficar, né? O Monte das Oliveiras. Então, ele sempre ia para esse lugar para orar, para ter o seu tempo. E eu não sei se esse foi um dos caminhos, né? Hoje essa é uma imagem atual, são imagens atuais do Monte das Oliveiras. E eu fiquei pensando muito, enquanto você falava, Bruno, muito, realmente o que está nos corações, né? Às vezes a gente está andando com Jesus, porque aqui no comentário fala que ele ficou invisível, mas ele continuou conosco, com eles, ou conosco, porque Jesus está Conosco, em né? nós, ele está Em dentro de nós. nós, ele está aqui conosco. Então ele só se tornou invisível, porque fala assim: Jesus desapareceu quando os olhos deles foram abertos. Eu achei poderoso demais esse insight que você trouxe aqui, o download do alto mesmo, e é assim, muito precioso, porque Jesus está conosco, e muitas vezes a gente caminha como se ele estivesse distante, né? Cadê Jesus? Na vida cristã, às vezes nós batemos papo, né? Igual que a gente faz no 007. Nós batemos papo a respeito de Cristo, falamos de Cristo, né? Decidimos, interpretamos, e às vezes nós temos a infelicidade de dizer o sonho acabou devido aos nossos problemas pessoais, que nos aflige todos os dias, isso é do ser humano, e não conseguimos enxergar que Deus está aqui do nosso lado, discutindo conosco a palavra dele, né? E quando nós colocamos nesse sentido de que Deus, basta que nós abramos os nossos olhos espirituais, então conseguiremos enxergar a Cristo, assim como aqueles dois homens, porque eles estavam num bate-papo no caminho, discutindo o evangelho, e no partir do pão, eles reconheceram a Jesus. Você que está nos vendo aí, o que está faltando para você reconhecer Jesus? É o partir do pão? É o beber o vinho? É o discutir no meio da caminhada? É uma pergunta que eu deixo para você que nos assiste, ou até mesmo aqui entre nós. O que está faltando para você abrir os seus olhos e reconhecer que Cristo vive em você, vive em nosso meio? Amém. Nossa, poderoso demais. A gente fica em silêncio, é um momento de constrangimento, mas ao mesmo tempo é um momento de tanta alegria. É tanta alegria porque a morte não deteve, a cruz não deteve, a cruz está vazia e o sepulcro está vazio. Então Jesus não está lá. A gente comemorou a Páscoa há tão pouco tempo e as pessoas ainda vendo um Jesus morto. Jesus não está morto, Jesus está vivo. Eu não, assim, eu celebro sempre a Páscoa da ideia da Senhor, obrigada, porque o Senhor ressuscitou há 2000 anos atrás, por mim, por você que está ouvindo, é muito amor. E para explicar aqui por que a gente entrou com a ceia nesse meio, porque lendo a Bíblia na ordem cronológica, esse momento ele está entre João 13 e 14. Ele está acontecendo esse momento da ceia. Então, é muito poderoso quando a gente pensa sobre isso, né? E tínhamos que ter a ceia e marcar esse tempo novo de abrir os olhos, né, Bruno? Assim,
de abrir os olhos. E a ceia não é só um memorial para a gente fazer e eu vou lá e... A ceia, ela é vida, ela é saúde. Então, tem que haver isso no nosso dia a dia. Às vezes eu faço na minha casa, sozinha, eu e o Senhor, ou às vezes eu faço com um culto online, mas eu tenho esse hábito de partir o pão e tomar o cálice, porque é celebrar esse momento até que ele venha. Essa é a... Tem até uma música, né? Celebrai a Cristo, celebrai. Tu abra. Ele ressuscitou. Quem conhece? Ressuscitou. Ele vive pela eternidade. Para sempre. Agora eu já quero italiano. Vamos celebrar. Hey, vamos celebrar. Vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Que lindo. Aleluia. E aí eu acho que nós temos até um tempinho aí para começar agora, nesse momento que continua, né? Mas nesse tempo, Jesus falando para eles, não se turbem os vossos corações. Agora a gente voltando lá para João 14, que vai fazer muito sentido para a gente agora, João 14, na ceia. Eu vou ler o 14 aqui até, do 1 ao... Não vou ler muito, não, porque ele é pequeno, porque ainda a gente tem um tempinho aqui. Eu não quis estender muito tempo, não quis colocar uma ceia tô atravessando o Jordão, então fui bem... Nossa, foi maravilhoso, foi maravilhoso. E assim, foi uma ceia para ficar marcado. Na minha vida... Eu acho que vocês nunca mais vão esquecer do caminho de Emaús como um texto de ceia. Nunca mais vou esquecer e para mim foi assim, ficou marcado mesmo, essa chave virou, peguei o código. Para mim também, hein, Bruno? Deus abençoe. Olha aqui. Amém. Estava tão acostumado com Coríntios, hein, Jesus? Sim, sempre o texto da ceia é o texto de Coríntios. Gente, quando começa a gente já sabe de qual é salteado. Isso é código 007, gente. Aqui quebrar os padrões e realmente desfrutar desse tempo, gente. Para mim, olha, eu estou realmente com o meu coração queimando, porque eu acho que eu senti o que eles sentiram. Eu senti o que eles assim, tá com a palavra, tá com o coração queimando, porque eles ouviam a palavra do Senhor. Então eles ouviam de Gênesis, por isso que sempre eu volto, né, Gênesis, lá, eles ouviam de Moisés até o cumprimento das promessas, até o cumprimento que foi Jesus. Então ele só foi explicando para eles, por isso que o peito deles queimava. E é isso que a gente sente quando a gente ouve a palavra, a gente sente a presença do Senhor falando com a gente. É isso que a gente sente, esse peito queimar. Por isso que a gente precisa estar juntos nessa caminhada, realmente estudando, aprendendo da palavra do Senhor, porque é a palavra que revela a Jesus, que revela esse momento. Toda a escritura de Gênesis que a gente lê, aqui toda ela revela Jesus. A gente vê um texto que nunca eu tinha ouvido falar dele na ceia, mas é a palavra, é o partir do pão que revela Cristo, que abre os nossos olhos. Poderoso demais, é muito bom. E na sequência aqui, eu vou ler só um trecho, só para... Acho que vou só ler amém. até o 15. Amém, que eu também... Amém, eu achei lindo, eu também li todo e tinha que dar essa completar. Tem que completar esse 15 aqui, porque vai fazer todo sentido, até o 14, do 1 ao 15. Então, ele fala assim, não permitam que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Portanto, vou preparar-vos lugar. E quando eu me for e tiver preparado um lugar, virei de novo
e vos levarei para mim mesmo, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Indagou Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Onde poderemos conhecer o caminho? E como poderemos conhecer o caminho? Assegurou-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós de fato tivesseis me conhecido, terias conhecido também o meu Pai. E desde agora vós o conheceis e o vistes. Solicitou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Isto é o suficiente para nós. Então Jesus ministrou-lhes: Há tempo estou convosco e tu não me tens conhecido, Filipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza as suas obras. Crede-me quando vos digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-o, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o Pai. Assim seja, o que for que vós pedires em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu farei. Se vós me amais, obedeceis os meus mandamentos. Depois continua, mas é tão poderoso a continuação que vai ficar para o Leandro na segunda-feira, que é a promessa do Espírito Santo. Mas a gente vê que o Senhor está falando para a gente: não se perturbe o seu coração. Eu vou, mas eu volto. Ele está falando: eu só vou preparar. Aqui, né, se a gente fazer um feedback para trás da ceia dos dois discípulos, os dois discípulos estavam com o coração perturbados, conversando, batendo papo do evangelho, e não conseguia ver a mensagem de Cristo. Não conseguiram entender, né, essa visão de que o próprio Cristo falou aqui. Para que andar perturbado, meu filho? É difícil, mas não é impossível. Olha para mim. E é tão poderoso aí, porque ao mesmo tempo que ele está falando de moradas, eu creio no reino mesmo, eu creio no reino real, ele está falando de moradas. E 1 Coríntios 6, acho que 19 e 20, fala que quem é a morada do Senhor hoje? Quem é a casa do Senhor hoje? Somos nós. Ele escolheu. Até mesmo nesse texto aqui tem deixa eu pegar aqui. Eu vou lugar direito, agora. Ele diz assim: onde o pai, na casa do meu pai há muitas moradas. Eu perdi aqui. Não se preocupe, na casa. Qual que é o versículo que fala? Há tanto tempo eu estou com você, não me conhece, Felipe. Quem vê o Pai, conta do nosso Pai. Na casa do meu Pai está a minha palavra. Tem uma chavezinha que diz o seguinte: na casa do Pai há muitas moradas para aqueles que vão morar lá. Mas se não tiver morada lá para você, você vai estar em Cristo lá. 14:2. Isso aí, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar o lugar. Se é esse ou ainda não?
Se eu vou preparar lugar, virei outra vez. Ou seja, ele está falando assim, ó, mesmo se não tiver morada lá para você, eu preparo um lugar para você. Em mim. Eu preparo um lugar para você. Presume-se que já existe essa morada, mas mesmo se não tiver e você estiver em Cristo, você tem lugar. Já é certeza. Isso é uma Mas certeza. você é uma certeza, mas porém você tem que estar nele. Se você não estiver nele, Mas não vai ele existir dá para o minha casa, caminho. minha vida para você lá. Ele dá o caminho. Ele dá o caminho aí, né? É. Ele fala aí no 6, né? Qual é o caminho para essa morada. E é o tema do livro de João. Desde o início, a gente está falando: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A oferta foi aceita. Não é o pecador que tem que ser aceito, é a oferta. A oferta foi aceita. Ele ressuscitou, a morte não o deteve. Então, ele foi a oferta perfeita, que a morte não deteve ele. Então, ele se fez esse caminho. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é o nome das 3 cortinas do templo, do tabernáculo, do primeiro tabernáculo. E ele começou a discorrer, pegando o caminho de Emaús, ele começou a discorrer desde Moisés. Então, ele está falando de uma linguagem que os judeus conheciam. Então, ele começou a discorrer desde lá, quando Deus deu orientação de fazer o templo não, o tabernáculo primeiro, né? Porque era um tabernáculo móvel. E para entrar naquele lugar, a primeira porta que tinha era chamada o caminho, que era para entrar no átrio. Nem todos entravam no átrio, mas alguns podiam entrar no átrio. Só os sacerdotes entravam no santo, que era um lugar mais reservado. Qual é o nome dessa cortina? Da segunda, para sair do átrio e entrar no santo, verdade. Só que no Santo dos Santos era o lugar santíssimo. O sacerdote escolhido poderia entrar uma vez ao ano. E era lá que, se ele não tivesse puro, se ele não tivesse, ele tinha que ter a cordinha para puxar ele. Mas essa última cortina se chamava vida. E quando o Senhor ressuscitou, essa cortina, o véu, rasgou-se de cima a baixo. Então, Na verdade, o véu se rasgou na morte. Na morte, né? Não na ressurreição. Na morte, Obrigada, Bruno. Quando ele morreu, então, o véu se rasgou. Teve um terremoto tão grande, né? Que o véu, o que separava o santo dos santos, de cima a baixo. Esse rasgado véu vai muito além da nossa vã filosofia. A gente vê a figura do véu como o santo dos santos. A gente tem que ver o véu como aquilo, o Espírito de Deus que não habitava em nós. Isso é o véu. O Espírito legalidade, de Deus, né, Bruno? O Espírito de Deus não habitava em nós. Nós tínhamos o Espírito, mas a promessa de Deus fala assim, a promessa do Espírito Santo. Ou seja, o véu que foi rasgado era o Espírito Santo que impedia você, o sacerdote, vou dizer assim, o açougueiro, que o sacerdote nada mais, nada menos era o açougueiro, de entrar no Santo dos Santos. Tanto é que ele tinha que se purificar para passar sobre o Espírito de Deus ali. Porque se ele tivesse algum pecado, meu filho, ele era morto na hora. Instantâneo, né? Não era como era morte, como disseram, nos dias de hoje era um ataque fulminante do coração. É muito poderoso o que aconteceu aqui. Quando o véu se rasga, esse espírito vai para quem?
vai para a Ângela, vai para o Bruno, vai para o William, vai para a Luísa, vai para o Ado, veio para a gente. O véu hoje que nos separa, quando Paulo fala que nós temos a constante briga entre carne e espírito, é justamente a carne querendo tomar conta e o véu, que é o espírito que está em nós, não, você não pode fazer isso. A briga que existe ainda, porque nós somos três, Alex? Esferas. Três esferas. Esfera. Então, quando Verdade. nós cremos, o nosso espírito é salvo e está pronto. Mas nós temos uma alma que vive num corpo. A salvação é instantânea, é só crer e trocar de lugar com ele na cruz. Nós falamos sobre isso em alguns vídeos lá no começo, é só assistir de novo. Mas a santificação é progressiva, é decisão nossa. Por isso que hoje, por isso você falou uma coisa que eu vou enfatizar o seguinte. Quando eu comecei hoje, eu falei assim, nós somos em Cristo como osmose. O processo, vamos explicar o que é o processo da osmose. É uma transfusão celular onde como diz hoje, englobam duas células e passam informação uma para a outra, juntando, ficando uma. Isso é osmose. Cristo, no ato de morrer na cruz, ele deu esse processo de osmose para nós. Ou seja, a santificação, a santidade de Cristo naquela cruz, porque a gente sabe que ele é santo, por isso que ele foi aceito o sacrifício. Ou seja, quando nós aceitamos Cristo, nós entramos nesse processo de osmose celular e também temos a santidade de Cristo, no sentido de sermos salvos, de irmos para o reino, porque esse processo nós aceitamos. É aquela transfusão celular. Só que aí existe a rejeição, né? Talvez o nosso corpo, não espírito, rejeite essa transfusão celular, porque não vai ser o mesmo material genético. Recebemos uma nova natureza. Temos duas naturezas. Assim, nós recebemos uma nova natureza. Então, o espírito está pronto. Maranata, hora vem Senhor Jesus, está pronto. A nossa alma é onde habitam depois as nossas memórias, os nossos traumas. É aqui que a gente vai passando por esse processo. Aqui que a gente vai passando por esse processo. E quanto mais absorvemos essa natureza de Cristo, mais a nossa alma se aproxima do nosso espírito e trazemos o nosso corpo em sujeição, porque o corpo só vai ser transformado quando formos arrebatados com o Senhor, que recebemos um novo corpo, um corpo glorificado. Então, temos um processo nas três esferas, mas o do espírito é rápido, é só crer, trocar de lugar com ele, entender que na cruz ele é o sacrifício perfeito que foi aceito. Não é o pecador que tem que ser aceito, é o sacrifício, é a oferta. E a oferta foi aceita. Então eu transfiro o meu pecado para ele e recebo a justiça dele em mim. É lindo esse processo e é muito rápido. Agora, o processo da alma e do corpo, esses ainda vai ter um processo até Jesus voltar. Isso é maravilhoso, porque nós não estamos mais sozinhos, Jesus caminha conosco. Ele prometeu isso para a gente, que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós temos aí, na sequência que vamos ver depois, o Espírito Santo como promessa. Mas esse véu foi rasgado, Jesus habitando em nós, na presença do Espírito Santo, isso é maravilhoso. Aqui, ó, pegando a deixa aqui, Ângela, eu vou falar uma coisa com você. Jesus pagou um alto preço na cruz, derramando seu sangue, né? Você que está nos assistindo aí, paga esse vídeo com seu like. Dá o seu coração, comenta. Não seja mesquinho nem avarento. Paga
igual Jesus pagou o sacrifício. Dá um like, dá um joia. Na minha terra isso aqui chama joia. Tudo joia? Dá um joia para nós. Thumbs up. É. Um thumbs up. E a gente vê que aí, mesmo nessa situação, eles ainda não entenderam, né? Eles ainda não estavam entendendo, porque, Senhor, mostra o Pai. Gente, Jesus é a imagem do Deus invisível. Eu acho maravilhoso esse texto. Porque Jesus, você quer conhecer sobre o Pai? Olha para Jesus. A gente vê que Jesus, em Hebreus, fala em Colossenses fala que ele é a exata imagem do Pai. Então, ele revela o Pai. Então, se a gente não tem Deus é Espírito, a gente não tem uma imagem, mas a gente tem Jesus, que a Bíblia fala que ele é exata imagem do Pai. Então, Jesus revela o Pai. Jesus está revelando o Pai para nós, revelando Deus para nós, mas na forma de Pai. Porque Deus tinha tantos nomes, né, no Antigo Testamento, mas o que ele não tinha era o nome de Pai. Eles não chamavam Deus de Pai. Tanto que isso foi uma das coisas que afrontava os fariseus, os mestres da lei da época, Jesus se referir a Deus como seu Pai. O Alex está com a mãozinha levantada. Vai lá, Alex. O que eu ia falar, essa deixa que você falou, o Bruno já falou outras vezes, e ontem também foi falado, e eu não podia deixar de mostrar aqui, não tem nem como julgar, que nem o Bruno falou dos dois lá, tipo, ceiou, e depois da ceia foi que eles foram perceber Jesus. Os 12 na ceia, onde a gente leu, Jesus estava falando tudo o que ia acontecer, falando. Eles também não entenderam. De maneira nenhuma. Eu fico imaginando a gente hoje. E Deus às vezes fala com a gente e a gente não consegue entender. Às vezes, só depois do ocorrido é que percebemos que, puxa, Deus estava falando comigo, puxa, Deus estava me alertando. Então, tipo, nem tem como apontar para eles, porque estava muito claro, né? Você viu ontem, ele estava muito claro, falou, ó, vai, faz rápido, todo mundo ficou tipo olhando para cara. Ele falou e eles não entenderam. Eu só queria enfatizar essa parte que me chamou muita atenção ontem. Trazendo para os dias de hoje. Pode falar. Não, e continua, porque às vezes a gente é tardio para entender. A gente é tardio para entender o que o Senhor tem. O que eu mais tenho pedido é falar, Senhor, me dá discernimento, entendimento, porque ajuda, né? Rápido. Eu quero aprender rápido, eu não quero ser tardia. Mas mesmo assim eu olho para a minha vida e falo assim, gente, quanto tempo que demorou, né? Para entender algumas coisas. Quanto tempo eu fiquei presa também por religiosidades, por dogmas, por tantas coisas. Quanto crenças tempo limitantes. Tardia. E hoje eu peço, Senhor, dá entendimento. Dá um entendimento, porque o discernimento para que eu pegue rápido. Mas mesmo assim a gente ainda come umas bolas. Né? Não, a gente está aqui, a vida é um constante aprendizado, a gente está aqui aprendendo, a gente está aqui nos instruindo um ao outro. A gente está aqui no processo de osmose celular, ou seja, um transferindo informação para o outro. Quando a gente chegar no processo final dessa osmose, é onde então teremos a fusão celular completa, onde dali obteremos 100% de êxito. Mas enquanto a gente está aqui entre nós, eu tenho 20%, o William tem 25%, a Ângela tem 40%. Então, um exemplo, né? E a gente vai se completando. O Alex com mais os 20% dele, das esferas. Então, a gente vai se completando né? O Ado. Eu fechei a minha tela, agora só estou vendo a tela onde eu falo. Fica complicado eu ver o nome de todo mundo. Então, assim, esse processo de conhecimento
Às vezes nós, por exemplo, eu me cobro bastante, às vezes, devido ter estudado em algum lugar, que as pessoas cobram. Você tem que ter esse nível, você tem que ser uma pessoa inteligente. Gente, não existe isso. Essa coisa do conhecimento é constante. É igual a física, é igual o valor de pi, para quem lembra. Né? Então, 3, que é o número que mais aparece na Bíblia. Então, assim... Vamos dizer assim, deixa isso para outra... Deixa isso para outro estudo. Deixa isso para outro estudo. É essa questão da constância, de priorizar. Se você lê um versículo, um versículo, e entender a chave mestra, vale mais do que você ler o capítulo todo e entender bolhufas. Essa constância, esse aprendizado que a gente busca, de entender, como diz o outro, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que pedir assim a Deus, Espírito de Deus, vem aqui, interpreta isso para mim e imputa a sua interpretação no meu corpo, porque minha alma vai debater. Uhum. Porque às vezes não é lógica. Não tem lógica, né? E é tão interessante, por isso que eu falo, gente, eu amo igreja, porque igreja é o corpo de Cristo. Eu não estou falando nome, eu não estou falando placa, porque a igreja revelada na palavra é a noiva. É a igreja aqui, nós estamos reunidos, tanto que hoje ceiamos. Somos corpo, somos parte do corpo e precisamos de todas as partes. Uma parte do corpo não vive sozinha. Então, você que está aí ouvindo e que se considera um desigrejado, isso não existe, porque toda parte do corpo precisa estar ligada ao corpo. Então, só encontre o corpo a que você se encaixa. Mas não diga isso. Se você estiver desigrejado, vem para cá. Vem para cá, que você é muito bem. Isso aqui não é igreja, não. Junte-se a nós. Mas nós amamos ser igreja, ser a noiva do Senhor, e nós amamos estar juntos aprendendo. Aqui, hoje eu falava do código, eu sempre falo do código, né, na verdade, porque eu falava que aqui a gente aprende uns com os outros, e aqui a gente está pronto a aprender. Hoje o Bruno trouxe uma abordagem que eu nunca tinha pensado na ceia. Fantástica! Às vezes cada um fala, às vezes parece que é uma coisinha boba, mas não é. A gente está aprendendo com as meninas que escrevem no chat, com o pessoal que escreve aqui no chat. A gente está aprendendo um com os outros, porque ninguém detém toda a revelação. A gente precisa, exatamente por isso, porque o Senhor não deu a revelação tudo para uma pessoa, porque senão a pessoa ia ser autossuficiente e não ia querer conviver com outras pessoas. E nós precisamos, esse tempo aqui para mim é precioso demais, eu prezo por esse tempo. Então você que está ouvindo, vem sentir o que é estar aqui, o que é fazer parte desse tempo, é poderoso demais. O peito queima como queimou os discípulos em Emaús. Então, é poderoso demais esse tempo, porque estar aqui é lindo, porque somos parte desse corpo reunidos aqui e podemos sentir o Senhor conosco. Ado. Acho muito especial esse nosso tempo aqui. E já foi falado que a gente é um marco, a gente está podendo hoje ter participado de uma ceia, né? Ao vivo, online, dando algumas regras aí que alguns homens colocam, alguns empecilhos, para que a gente não possa estar se reunindo para poder ceiar juntos, para poder, né? E eu acredito que eu estava escutando a música do Daniel Araújo. Quem tiver curiosidade de cair lá no nosso Instagram, Stories,
que eu coloquei uma música que chama A Igreja Sou Eu, né? E ele fala que Deus, ele habita dentro de nós. E o mais... E eu tinha uma certa resistência contra a igreja, né? Mas é por causa da minha experiência. Eu teve uma experiência que não foi tão bacana, né? Mas na igreja, por causa de alguns irmãos, né? Que de repente te julgaram ou que colocaram você para baixo. Mas pode ter certeza que esse cara sozinho que te julgou naquela época lá, não faz a igreja sozinho. Ele faz parte do corpo. E no corpo, às vezes, vai ter as pessoas que também precisam de, né? Que também fazem esse tipo de apontar o dedo, coisa do tipo. Só que não foca nessas pessoas. O teu foco tem que ser diretamente na fonte. Tem que ser em Deus. Porque se você for focar nos homens, você vai cair. Legal. Então, eu precisei realmente resolver essa treta que eu tinha interna, né, em relação a isso, em relação à igreja, para poder realmente focar em Deus. Então, muito importante. A igreja física é importante. Se reunir com os irmãos, né, para poder orar, para poder louvar o Senhor. Mas você precisa também ter esse contato pessoal com Ele. Você precisa buscar Ele, você sozinho, na tua intimidade. Porque é isso que vai te fortalecer. Né? Não é uma igreja, não é um pastor, né? Que está ali, que ele vai... Né? É você com Deus. Se tem uma pergunta, está com dúvida, fala com Deus, Ele vai te responder. Né? Com Ele. Eu precisei também de um tempo, né, para poder escutar a voz de Deus, para poder entender o que Ele quer falar comigo. E hoje em dia, eu falo com Ele e Ele me dá a resposta assim, ó, às vezes imediata. E às vezes através de uma das pessoas que estão aqui, ó. Às vezes tu procurando uma resposta, vem para cá, procurando uma resposta, aí de repente o Alex falou uma coisa, ou até mesmo o William falou alguma coisa, ou a Ângela, ou o Bruno. Às vezes responde até sem saber, né, Ado? Às vezes a pessoa responde. E quantas vezes a gente, através disso aqui, ó, disso aqui, sabe, ou disso aqui, Deus vai respondendo. Olha, você choca. Se você tiver a oportunidade, volta nos vídeos anteriores, você vai chocar com as nossas lives, porque é incrível o que acontece ao vivo. É incrível, é incrível, é incrível, é incrível, é incrível. A Angela está atrás de resposta, aí vem o Brunão de lá e começa a falar de longitude, latitude, sei lá o que. Falou, meu Deus! Ou pessoas que são aqui desbloqueadas ao vivo. Doido, né? Bugou. Não, mas Ele falou, não sei nem por que eu estou falando isso. Eu falei, eu sei. E não pensa que você, sabe, não pode agregar. Tua presença já está agregando. O fato de você estar aqui, você participar, sabe, de você, isso já agrega demais, porque, né, porque você vai agregar, pode ter certeza, que uma palavra tua liberada é uma pecinha que vai encaixar na vida de alguém, sabe? Então a gente tem que, às vezes, é por isso também que a gente tem que tomar cuidado no que a gente libera de palavra, porque as palavras têm poder, né? Mas é aquela coisa, se você tem alguma treta com coisa de igreja, ou de repente se esfriou na tua fé por causa de alguém, cara, não foca nessa pessoa, perdoa essa pessoa e foca diretamente em Deus. E você vai ver, as coisas vão começar a mudar na tua vida. É incrível, quando a gente foca diretamente em Deus... Falado que, assim, pessoas erram. É. Pessoas erram. A igreja, não. A santa, imaculada, porque Cristo não erra conosco. E a verdadeira igreja é o corpo. Então, pessoas falham. Eu falho, eu não sou perfeita. Eu falo que, gente, não põe os olhos em mim, porque eu vou falhar com você. E você vai falhar comigo. Então, nós temos que ter essa dinâmica do perdão muito rápido. Anota esse código. Todo mundo pisa na bola. Aí a gente vai fazer assim, ó.
O único que não pisou na bola até hoje foi Jesus. Então, Se a gente se começar a você- falar exemplos da Bíblia, O né? cordeiro sem mancha, né? Sem mancos. Ô, Foi Williams, o o cordeirinho Brunão, todo sempre, mundo. como se foi o cordeirinho imolado, sem mácula, sem ruga, Perfeito. sem sujeira, lavado e remido. Não foi no tanque de Betesda. E, pessoal, a gente já falou algumas vezes, né? Que a Bíblia é tão clara que ele mostra os defeitos dos homens da fé. O quanto eles erraram naquela época lá. A Bíblia é explícita. Não esconde nada, os erros de Davi, os erros de, sei lá, fala aí, Abraão, o pai da fé. Saulo, que era um assassino de cristãos e foi transformado em Paulo. Ó, eu vou jogar fogo no Zoom aqui agora, que a gente está chegando ao final desse... Agora no final do nosso... 3 versículos aí, ó. Não, vamos deixar os 3 para segunda-feira, para o povo ficar intrigado. Mas Agora eu vou falar para você o seguinte. A gente está lendo que o 14, é isso? É o 14. 14. Falta só 3 versículos aqui. Para acabar o 14? Não, para acabar o que eu li hoje. Ah, tá. Você, cristã, você acha que a Bíblia é um ótimo exemplo familiar? Pense e responda. Olha, uma boa pergunta. De novo, repete, por favor, Brunão. O que é? Uma boa pergunta. Você cristã, a pessoa que pratica essa fé de Cristo, você acha que a Bíblia nos dá ótimos exemplos familiares? Nossa. Me vi algumas imagens na cabeça agora. Posso dar um spoiler hoje de uma mensagem que eu ouvi? Sim, por favor. Hoje eu lembrei muito de vocês ouvindo a mensagem, porque a gente estava falando, ele falou assim, gente, Davi foi pior que Saul. Ele fez coisas piores que Saul. Por que Davi não foi rejeitado e Saul foi? Você quer que eu te responda ou você quer que eu deixe para depois? Deixa spoiler aí, né? Deixa o povo pensar. Deixa para a segunda. Os bastidores vocês vão falar, porque eu quero saber também. Eu não sei, pessoal. Se você quer saber, caia para dentro. Pois é, isso aí. Boa, Alex. Vem para os bastidores. Vem para os bastidores. Os bastidores. Para dentro. Se aqui já é uma benção, gente, os bastidores é poderoso demais, porque aí a gente fala tudo. Olha a resposta. Você jogou aqui no chat? É o coração que ele colocou. Coração, ó. Ah, tá. Ó, deixa só para a gente. Caraca, olha no isso. final aqui, porque o horário já está indo. Eu só vou ler o 12, 13, 14 e 15 aqui rapidinho, ó. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. Jesus está sentado à direita de Deus Pai. E nós, com ele em espírito. Efésios 1 diz isso e Efésios 2, 6 também. E assim seja o que for que vós pedis em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Mas a chave está no 15. Se vós me ameis, obedecereis aos meus mandamentos. Não adianta pedir coisa absurda que também não esteja em consonância com a palavra e com a vontade do Senhor. Porque tem gente usando esse versículo para pedir coisas assim... E assim, mas eu estou pedindo e Deus não faz, por quê? Se eu pedir, ele por que será? A palavra de Deus. Ô Senhor, me faz eu ser bilionário. Me faz ser bilionário, né? Ângela, mas aí também tem uma ordem. Senhor, eu quero meu jatinho. Não, porque agora você leu o meu pensamento. As pessoas, elas pegam esse versículo, mas não sabem que tem todo um contexto antes. Né? Sim. Aí você falou tudo, William, você falou tudo. Leiam a Bíblia sobre contexto original. Não peguem um versículo, eu costumo dizer isso aqui, vou repetir hoje. Não decorem Malaquias, ok? Quando eu falo no questão de decorar Malaquias,
Não pegue um texto e diga ele sem contexto. Porque quem não conhece, quem não sabe, fica totalmente perdido. Então não dá para tirar o texto do contexto. Aí eu lembro que eu sempre faço as perguntas: quem escreveu? Para quem escreveu? Onde eles estavam? Quando foi? E por que foi escrito? O Bruno diminui para 4, eu faço 5. Então Na são verdade, eu diminuo para 3, né? Três. O meu negócio é 3, sempre 3. 3. As esferas. Ele vai para 3. Eu gosto muito demais do 3. Mas é muito interessante. Olha o poder que o Jesus deu para nós. Quando nós obedecemos e cremos nos mandamentos, cremos. Qual foi o mandamento que Jesus deu? Ele resumiu, nós falamos ontem. Ele resumiu todos em amai uns aos outros. Ele ainda fala, um novo mandamento vos dou, que vocês se amem uns aos outros como eu os amo, ou como eu os Amar amei. o próximo, né? Amar o próximo é que realmente quem está do seu lado, é quem eu estou vendo aqui. Não é a sua mãe, seu pai, sua tia, seu avô. Não, é o próximo. É o próximo, é o amor, é o olhar, aprender a olhar as pessoas, o erro das pessoas com os olhos de Jesus, com os olhos de... Agora eu vou colocar fogo no Zoom também. Pode ir? Vai. Mas é possível amar o próximo se não amar a Deus sobre todas as coisas e a si mesmo? Não. Não. Só ama quem entende que já foi amado. Então, qual que seria? Porque assim, muita gente quer amar o próximo, aquela paz, né? Sabe? Mas não ama Deus e não se ama a si próprio. Porque essa é a dinâmica. Primeiramente Deus. Você já respondeu você mesmo, né? O Não é? primeiro próximo com Deus é você. É você. Boa. Essa foi boa. E essa que você falou, Ado, isso que o Bruno falou mesmo. Tipo assim, a Deus e a você. Você tem que amar a Deus e a você. Mas, tipo assim, você pode resumir só a você, que Deus está em você. Então, se você falar assim, se não se amar, já era, não tem como amar o próximo. Quem Não é a tem primeira mesmo. pessoa que ouve o que você fala? Cara, eu mesmo. Deus tem consciência de tudo, mas sou eu mesmo que ouço, né? Você e ele, Ou tá? seja, é o Só seu espírito falando para sua alma. A primeira E pessoa aí? que ouve o que você fala é você. Sou eu. Então, cuidado com as suas palavras, porque a palavra tem poder. Nós podemos mudar Nossa, que a esfera do nosso lapada. dia. Nós podemos mudar a nossa realidade, a realidade do nosso dia, a realidade das pessoas que estão à nossa volta. Mas principalmente a nossa. Aquele dia que você acorda meio assim, você olha no espelho e fala: eu sou amada, eu sou justificada. O amor do Pai está em mim, o Senhor mora em mim. Eu sei quem eu sou. Porque quando eu olho para o espelho e eu digo primeiro para o espelho ou para mim mesmo, quem eu sou? Eu tenho que lembrar às vezes, eu tenho que me lembrar disso. Porque tem dia, nem todos os dias a gente acorda com aquele melhor dos humores ou eu falo, mulheres têm TPM ainda, né? Homens não têm isso, mas mulher ainda tem TPM. E ainda tem que você olha para o espelho e tem que se lembrar de quem você é. E a Eu primeira acho que desculpa te cortar, não, eu só mas ia eu acho que falar quando que a você olha primeira no pessoa que espelho, ouve somos nós. quando você se olha no espelho, você tem que enxergar esse Cristo que habita em você. E é a mesma coisa quando você olhar para o próximo. Se você olhar para o próximo e não enxergar aquele Cristo que habita nele, você não vai conseguir amar ele, porque você vai enxergar os erros. Ou que não habita ainda, mas que é alvo do amor de Cristo, porque Cristo morreu por todos. Pai, Exato. perdoa. O véu foi rasgado, né? Basta eles aceitarem, Perdoa porque eles não é não verdade? sabem o que fazem. O olhar de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira. A eficácia vai ser para aqueles que creem. Porque tem uma vírgula, tem um quê. Porque é um versículo que muita gente cita, mas acaba não entendendo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Vírgula.
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então tem um para que no meio, tem uma chave que faz toda a diferença. Então, o amor de Deus foi para o mundo todo, mas nem todo mundo aceita, nem todo mundo quer. O Então, amor de Deus foi até pro diabo. Mas ele rejeitou. Perdedor Agora, aí. essa aí é a questão para você agora. Pensa para você ver. Na simplicidade do caipira, o amor de Deus foi até pro diabo. O diabo que não quis. E você Ele, vai ele querer? rejeitou, né? Ele queria o lugar de Deus. Ele queria o lugar de Deus. A questão é, e aí, Amor, você vai queria o querer? lugar. Aí que me vem na cabeça, né? Todo mundo é criatura de Deus, mas nem todo mundo é filho. João 1,12. Volta Porque lá no capítulo 1. Então, Meus queridos, eu acho que nós vamos ir para final. os bastidores agora. Vamos O nosso horário já está... Nossa, vai pegar fogo esse bastidor, tô vendo já. Viu? Eu Já quero saber está. do negócio do saúde de Davi, viu? Não Se Nosso você quer horário saber, Vamos orar. Não, Bruno, o nosso horário já está fazendo lá o TikTok. TikTok. E Vamos. nós vamos encerrar nosso bate-papo aqui, né? Tão Amém. descontraído, tão legal, com uma oração. Amém. Ora pra gente. Né? Quem sentir no coração de orar, né? Levanta a mão e levanta a voz. Ou eu posso orar também. Se ninguém orar, eu oro. Vamos lá, então. Ó Deus querido, Deus amado, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua presença e nos alegramos, porque entrar na Tua presença é motivo de alegria. Alegria que nos exalta o coração na mais amplitude e celeste harmonia do Teu nome, quando então retumbamos as nossas vozes e alcançamos vidas através de nossas palavras, porque o nosso coração se exultou e se encheu daquilo que era bom. E quando isso acontece, automaticamente há uma conexão de entendimento, Amém. onde a nossa boca profere o amor de Cristo e a pessoa, de uma forma palpável, pode sentir o teu amor. E é isso que nós fazemos aqui, ó Pai. Enchemos o nosso coração da tua palavra, do teu amor, da tua edificação, não para o corpo, mas sim para a alma. E que uma vez a alma edificada, ó Pai, comanda todo o corpo. Isso que é a natureza de Cristo, é a natureza de Deus, Espírito. E nós estamos aqui, ó Pai, nada mais, nada menos, para que possamos ter essa amplitude de espírito, entendimento na Tua pessoa. Amém. Ó Deus querido, nós te pedimos que leva essa palavra, leva essas palavras a lugares inóspitos na terra, Amém. onde que ainda não puderam ouvir a tua palavra. Que o Senhor entre com essa palavra, assim como a uniformidade da água, onde acopla e molda tudo, que o Senhor possa entrar com essas palavras na vida dessas pessoas que ainda não te conhecem. Ó Deus, mais uma vez nós te pedimos que o Senhor complete, sane, sonde, esquadrinhe todo o pensamento, todo o desejo, toda a ansiedade que necessita ser sarada, curada, cativa, liberta dos nossos pedidos, das nossas listas, da nossa lista de oração. Ó Deus, ser conosco nesse dia que começa aqui na Europa e também ser com nossos amigos, companheiros, irmãos que terminam ou entram pela madrugada no Brasil ou em qualquer outro lugar do globo. Ó Deus,
Mais uma vez, agradecemos pela oportunidade de podermos ceiar, de renovar a nossa aliança contigo através do seu corpo e do seu sangue. Sê conosco e exulta os nossos corações na felicidade que há em seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém, amém. 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 É isso Ah, aí. que- Nos vemos na segunda-feira, Nos aqui nesse canal. Para continuar, João 14. João E 14. tem muita coisa aí pela frente. Se eu fosse você, eu não perdia, porque João 14, a continuação, fala do Espírito Santo. É Na poderoso. segunda-feira, você incorpore o espírito de hospedeiro, assim como aqueles dois homens que a gente falou hoje, para que a gente vai falar do Espírito de Deus. Oh, E os bastidores vão se- falar sobre Saul e Davi, é isso? Se possa hospedar na sua vida. agora nós vamos para os bastidores e se você tiver curiosidade, cai para dentro, porque eu garanto que é bom demais. Curte o vídeo Bastidor. Ó, aqui embaixo, se você comenta aqui coloca nos comentários se você pegou, ou se você concorda, discorda com alguma coisa que a gente falou, comenta aqui, a gente só tem a aprender, e compartilha essa mensagem para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. amém, Valeu. amém. Amém, amém. 3, 2, 1, Amém. parando.